Olá, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, esse estudo maravilhoso que Deus tem nos proporcionado, estudo do Evangelho de Mateus. Se você está sendo abençoado, já coloca aí no chat ao vivo, ou talvez aí nos comentários abaixo, se você está vendo gravado, dizendo eu tô sendo abençoado, eu tô sendo abençoado. Coloque seu nome também, para que a gente possa ter um controle de quem está fazendo esse estudo com a gente, para a gente depois fazer uma espécie de um certificado para quem concluir junto com a gente esse estudo do Evangelho de Mateus, certo? Então, sem mais delongas, já vamos dar início, porque hoje vamos falar bastante a respeito do batismo de Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus. Vamos lá. Bom, nós lemos durante essa semana, então, o capítulo 3 de Mateus, e aqui nós vamos ver um breve resuminho. Mas antes, como prometido, eu trouxe mais uma obra de arte aqui maravilhosa. E eu não sabia, mas o Da Vinci ele pintou também, cara. Ele era um grande, como fala, inventor, né? Grande construtor e engenheiro aí. Mas ele também foi aprendiz do Verrocchio. E ele fez uma pintura justamente sobre o batismo de Cristo. Então, tanto Da Vinci, que era aprendiz do Verrocchio, os dois fizeram esse quadro maravilhoso, certo? Só para ilustrar aqui a nossa aula, completamente irrelevante para o nosso estudo. Mas vamos lá. Bom, então esse capítulo aborda João Batista preparando as pessoas para a vinda do Messias. João Batista prega e exorta as pessoas e João Batista batiza Jesus. Bom, antes da gente iniciar, vamos dar uma olhadinha nos comentários e perguntas que nós tivemos durante essa semana. Na verdade, essa semana a gente não teve nenhuma pergunta. Isso é muito bom, significa que tá todo mundo entendendo tudo. Mas, independente se você tiver alguma dúvida em relação ao nosso estudo ou até mesmo algo a acrescentar, que você possa colocar aqui no chat ao vivo, que fica aqui ao lado, né? Aqui desse lado, eu acho. Ou nos comentários aqui abaixo do vídeo, beleza? Se você está vendo ele gravado. Se por algum motivo você passa por algum constrangimento, não queria, eu tenho vergonha de perguntar, saiba de uma coisa, estamos todos aqui para aprender, então não existe pergunta ou dúvida para você se envergonhar, mas se existir aí algum tipo de constrangimento, você pode mandar diretamente pro pastor. O pastor vai passar pra gente aqui como anônimo, tanto que no primeiro, acho que na segunda aula, já tivemos uma pergunta anônima que enviaram pro pastor, né? Então eu deixei lá como anônimo, eu nem sei quem fez a pergunta, mas enfim, caso você tenha essa situação de algum tipo de constrangimento, então não se acanhe. Hoje nós vamos falar sobre batismo, talvez gere algumas dúvidas, então pode perguntar, fique à vontade de perguntar aqui no vídeo ou diretamente pro pastor e ele vai passar aqui pra gente. Fica bem à vontade em relação a isso. Tivemos um comentário maravilhoso aqui do Adriano, estudo abençoado, Rafa, grato por compartilhar conosco. Deus abençoe. E é isso mesmo, eu tenho certeza, eu que estou preparando esse estudo e eu estou sendo muito abençoado com ele, sendo muito edificante para mim. E eu tenho certeza que você que está participando com a gente também está sendo bastante abençoado. Glória a Deus. Vamos dar início, toda honra ao Senhor, amém? Vamos lá. Primeira coisa é o contexto. Vamos dar um contexto aqui, um panorama daquilo que a gente leu. Se talvez você leu lá na outra segunda-feira, talvez você não se lembre muito bem o que aconteceu, mas aqui nesse capítulo ele aborda exatamente o início da vida adulta de Jesus, né? Então a gente tem um salto, né? No capítulo 2, eles se mudam ali quando Jesus ainda era criança, né? Na primeira infância ali, se mudam lá para Nazaré. Eles ficam naquele lugar ali logo no capítulo 3 nós temos esse salto temporal aí. Jesus agora está com 30 anos de idade e talvez isso possa gerar algum certo de dúvida. Peraí, por que pulou da infância para os 30 anos, para a fase adulta? O que a Bíblia está escondendo da gente? Por que a gente não tem mais relatos da infância, da juventude de Jesus? O que a Bíblia quer esconder da gente? E a grande verdade é que a Bíblia não quer esconder nada. Na verdade, a Bíblia ela se foca no ministério de Jesus e na sua missão como Salvador do mundo. Então, é uma coisa que a gente já vem falando e repetindo praticamente acho que em todas as aulas, né? A Bíblia talvez não vai trazer tantos detalhes assim como a gente gostaria que tivesse, mas a verdade é que ela só vai trazer algo detalhado quando é algo muito importante. Então, realmente, se não tem a infância e a juventude, a adolescência de Jesus, significa que realmente para a nossa vida isso não tem tanta importância assim quanto aquilo que a Bíblia se foca. E aqui no capítulo 3 a Bíblia vai se focar totalmente no batismo de Jesus. Então não se deixe enganar, não deixe a sua fé se abalar ou estremecer ou pensar, peraí, por que não fala mais sobre o crescimento de Jesus? Enfim, o que importa mesmo é que ele é o nosso Salvador e é nisso que a Bíblia vai se focar aqui
no capítulo 3, certo? Então nós temos esse salto e a gente já chega logo na vida adulta de Jesus. E logo no início nós já somos apresentados a João Batista, que batizava os arrependidos ali no Rio Jordão. E é interessante a gente ver quem era João Batista. Ele era conhecido e famoso pela sua vida dedicada a Deus. Ele anunciava a chegada do Messias e do reino de Deus para todos que estavam ali naquele lugar. Além disso, as pessoas vinham até ele de toda a região ali, de Jerusalém, da Judéia, enfim, toda aquela região que compõe ali o Rio Jordão, para ouvir a sua mensagem, E é interessante que, qual era essa mensagem? Era justamente uma mensagem de arrependimento, pois o reino de Deus já estava próximo, e quem se arrependia já era batizado ali naquele mesmo lugar, ali no rio onde eles estavam. Esse é o contexto, então, da nossa história de hoje, do nosso capítulo que nós lemos durante essa semana. Coloquei aqui mais algumas ilustrações do batismo de Jesus por João Batista, né? Aqui uma ilustração live action, né? Com atores, mas a minha preferida foi essa, cara. Eu pesquisei lá, João Batista batizando Jesus. Olha, eu tenho certeza que eles estavam usando uma bandana naquele dia, cara. Com certeza. Jesus só não usava boné porque não existia ainda naquela época. Mas imagine você andar no deserto, naquele sol. Se tivesse boné, com certeza Jesus usaria boné. Mas a bandana, olha, com certeza, cara. Agora, a partir de hoje, eu só vou imaginar Jesus com uma bandaninha, cara. Mas vamos lá, depois desse contexto então sobre o que nós lemos no capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre os personagens que a gente encontra aqui. E o primeiro deles, né, obviamente, é aquele que nos é apresentado logo no início, que é João Batista, que está ali trazendo as boas novas do reino de Deus para aquelas pessoas. E é interessante que tem 3 pontos aqui sobre João Batista que eu gostaria que a gente se focasse. O primeiro deles é que ele era um cara meio esquisito, né? A própria Bíblia fala um pouco sobre isso, que ele se vestia com pele de camelo, ele comia gafanhoto, mel silvestre, e ele era conhecido pela sua devoção a Deus. Então, apesar de ele ser um cara meio esquisito, meio diferente, né? Afinal de contas, comer gafanhoto, né? E se alimentar com mel e só isso, e se vestir com pele ao invés de uma roupa melhorzinha, enfim. É um cara meio esquisito mesmo. Ele ainda assim era conhecido pela sua devoção a Deus e as pessoas davam crédito a isso, as pessoas iam até lá para ouvir o que ele tinha para dizer. E nós podemos dizer que ele é o precursor de Jesus, justamente por isso, que Deus o escolheu para anunciar. E então ele vem e ele anuncia um reino que não é dessa terra, ele anuncia a chegada de um rei totalmente diferente. E é interessante porque a gente vê ao longo da história, a gente vê em filmes também acontecendo, quando reis vão se encontrar ou vão se visitar, um reino vai visitar o outro, a gente vê toda aquela pompa, né, com festa, fanfarras para receber o outro rei, ou quando um rei vai visitar, ele quer mostrar seu poder, então ele vai com o seu exército visitar aquela outra nação. Então a gente vê muitas dessas coisas, fanfarras, soldados uniformizados, grandes cerimônias para a chegada de um reino. Mas com Deus não é muito bem assim, né? Com Deus não tem todo esse alarde. Na verdade, ele veio numa manjedoura, ele veio pequenininho, de uma maneira simples. E esse é o nosso rei, por isso que é um reino que não é dessa terra, por isso que é um rei totalmente diferente. E Deus escolheu esse cara que parecia até meio louco, mas para anunciar uma mensagem que também parecia loucura. O reino está próximo. E que mensagem é essa? Que mensagem é essa que João Batista pregava? Era uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele dizia isso incessantemente. E muitos que vinham ouvir a mensagem de salvação de toda a região, pessoas se achegavam. Quem dava ouvidos à mensagem, se arrependia, era batizado no Rio Jordão. Mas é interessante que toda essa esquisitice de João e essa palavra forte sobre arrependimento também não só atraía pessoas que queriam sim se arrepender e se entregar e ter uma vida com Deus, mas também atraía alguns curiosos, né? E esses curiosos eram exortados por João Batista. Nós lemos ali que ele até chama eles de raça de víboras. Quem são eles? Bom, eles são nada mais nada menos que os fariseus e os saduceus. Bom, quem são os fariseus e quem são os saduceus? Os fariseus eram devotos da lei de Moisés, eles eram extremamente religiosos, apesar de que alguns, eles eram até sinceros, eles estavam ali seguindo as leis de Moisés e tudo mais, com sinceridade no coração, né?
e até se esforçavam para ter uma vida correta, para viver de uma maneira íntegra diante de Deus, da sociedade, enfim, mas em sua grande maioria eram apenas pessoas religiosas. E o que isso quer dizer? Como assim uma pessoa religiosa, né? Até esses dias eu vi pessoas que não eram da igreja conversando sobre isso, eu não quis me intrometer na conversa, eu tava prestando um serviço, e eu vi eles falando, poxa, eu ouvi dizer que Deus rejeita a religiosidade, mas como assim? Deus é dono da maior religião do mundo? Eu vi aquelas pessoas falando algo nesse sentido. Eu achei engraçado, mas exatamente isso, porque veja só, Deus não instituiu a religião, né? Deus não institui nenhuma religião. Nós temos a religião, né? O cristianismo como nossa religião, mas vai além disso, né? Vai além disso, é o nosso modo de viver, então a gente não faz as coisas porque a minha religião, eu tenho que fazer isso porque a minha religião fala, eu tenho que fazer isso porque a minha religião pede. Muito pelo contrário, nós fazemos por amor ao nosso Senhor Jesus. Então, a religiosidade, ela nos engessa e faz com que a gente faça as coisas pela religião em si, por causa disso, eu tenho que fazer, enfim. Mas quando a gente entende que nós não devemos ser religiosos, mas devemos fazer tudo por amor, as coisas mudam e dão um estalo na nossa mente. Então, os fariseus eram esses, que eram religiosos, né? E apesar de alguns até terem sinceridade no seu coração e seguir, vamos dizer assim, a sua religião com intensidade para viver uma vida correta, ainda assim eram, na sua grande maioria, apenas religiosos, que queriam, que julgavam os outros, enfim, você tá errado, enfim, a gente sabe muito bem. E com certeza você conhece alguém que é assim, né? Alguém que já pensou dessa forma. Poxa, eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, né? Eu vou pro céu, com certeza. A gente já viu pessoas que se baseiam dessa forma. E os fariseus eram muito assim, não, eu sigo a religião, eu sigo a lei de Moisés, e eu não mato, eu não roubo, eu não... enfim. Então eu tô bem com Deus, né? E que João falava era exatamente isso. Olha, a sua vida correta não vai te salvar, cara. Porque não são as suas obras que te salvam, mas é a obra que Jesus virá fazer. Então, no nosso caso aqui hoje, né? A obra que Jesus já fez por nós na cruz, né? Então, nem sinceridade, nem vida correta pode nos salvar da morte eterna, somente Jesus. E quem eram os saduceus? Bom, eles duvidavam da ressurreição, não acreditavam em anjos, nem na imortalidade da alma, nem no castigo eterno. Eles eram os famosos racionais e céticos. Com certeza você também conhece alguém assim. Alguém que é muito pela razão e pela lógica. E talvez não, isso com certeza atrapalha muito a nossa fé, porque afinal de contas a nossa fé deve ser baseado em coisas que a gente não vê, né? Se a gente tiver a nossa fé apenas em coisas que a gente consegue ver, em coisas que a gente consegue tocar, né? Realmente fica muito difícil a gente agradar a Deus, porque a nossa fé precisa ser nas coisas que a gente não enxerga, que a gente não entende. E, cara, é super normal isso, e eu acredito que em todas as aulas que a gente teve até aqui, a gente acabou falando um pouco sobre isso, que talvez a gente não vai ter todas as nossas respostas sanadas nesse estudo, por exemplo. Mas tudo bem, sabe? Não tem problema, não tem problema. A nossa fé não é baseada no que a gente entende, no que a gente sabe, mas é baseada no que Jesus fez na cruz por nós. E isso deve ser... é onde nossa fé deve estar centrada, onde a nossa fé deve estar alicerçada, que é na palavra de Deus e naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então confiar na lógica, na razão, na ciência, não vai nos levar ao céu de maneira nenhuma. Bom, esses dois grupos eles tinham algo em comum. Ambos acreditavam que tinham alguma vantagem por serem descendentes de Abraão. Mas, mais uma vez, João vinha e falava, gente, vocês são raça de víboras, vocês acham que vocês podem, porque vocês são descendentes de Abraão, que vocês podem entrar no céu assim de qualquer jeito, vocês acham que a sua vida correta vai garantir um espaço no céu para vocês, a vida eterna, vocês acham que a lógica é o que vai levar vocês, a razão, mas não é assim, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam se arrepender. E João dizia isso e dizia que a prova de uma conversão genuína estava no seu fruto. Ou seja, você que se converteu, você precisa gerar frutos para o Senhor. Você precisa mostrar que você realmente mudou de vida, mudou a sua forma de pensar, mudou o seu linguajar. Então, o seu fruto é o que vai comprovar se a tua conversão é genuína ou não. Certo? Então, nós temos esses dois grupos que estavam ali e se achegavam como curiosos e talvez
E mais uma vez, a Bíblia não diz algo nesse sentido, mas eu acredito que eles chegavam ali e afrontavam João. Ei, quem é você? O que você está falando? Você está batizando em nome de quem? Quem você pensa que é, né? Então, apesar da Bíblia não dizer algo nesse sentido, eu tenho certeza absoluta que aquelas pessoas vinham ali e apontavam o dedo para João e falavam que ele era maluco, que ele era doido. Mas, como nós já vimos, Deus escolheu um cara meio maluquinho, que parecia ser maluco, para trazer uma mensagem que também parece ser loucura, né? Mas nós temos um terceiro grupo, que era daqueles que ouviam a mensagem e se arrependiam, os pecadores arrependidos. João não media as palavras, ele não queria agradar ninguém, não queria fazer ali conchavos com ninguém. Então, por isso que ele vinha e pregava com ênfase, falava sobre arrependimento, falava sobre abandonarmos o pecado e para que fôssemos batizados em nome de Jesus. E aqueles que se arrependiam eram batizados. E João, vamos dizer, ele ficava nessas duas ações, né? Batizava os arrependidos, exortava os incrédulos. Batizava os arrependidos, exortava os incrédulos. E não deixava de avisar, olha, Jesus batizará uns com o Espírito Santo e outros com fogo. Deixa eu dar uma licencinha aqui, ó. Pronto. Opa, pra cá. Aí. Jesus batizará uns com o Espírito e outros com fogo. É interessante que durante a leitura bíblica a gente vê o fogo muito sendo usado por Deus, né? Sobre purificação. Então Deus vem com seu fogo e nos purifica. Deus vem com seu fogo, e fogo também representa o poder de Deus. Mas também, em muitos casos, o fogo representa a condenação eterna, que é exatamente isso que João está falando. Então, João está dizendo isso, olha, Jesus vem e vai batizar alguns com o Espírito Santo, mas outros vão para o fogo, ou seja, vão ser lançados fora, né? Então, se arrependam que o reino está chegando. Então, irmãos, talvez a nossa primeira aplicação de hoje, que nós vamos ver lá no final, nós vamos recapitular tudo isso, é que existem esses três grupos que já chegavam até João ali, os fariseus, que eram religiosos, os saduceus, que eram céticos, e os pecadores arrependidos, que possamos ser como esses pecadores arrependidos que entendem a mensagem da salvação e que desejam levar uma vida correta diante de Deus por amor. Então nós temos então João Batista, que anuncia o reino de Deus, os fariseus, os saduceus, os pecadores arrependidos, e o mais importante aqui da história, e apesar dele aparecer lá por último, lá no finalzinho do capítulo, é o mais importante da história, Jesus, né? E Jesus ele andou cerca de 100 quilômetros, né? Da Galileia até o Rio Jordão para ser batizado por João. Ele considerava o batismo algo muito importante a ponto de convencer João a batizá-lo, né? Então, veja só, o fato dele ter caminhado, ter feito essa viagem toda para ser batizado por João já mostra e nos comprova a importância do batismo para Jesus, né? E a ponto de convencer João, né? Por que convencer? Nós lemos no texto e vemos que João fala, não, Senhor, eu não sou digno nem de segurar as tuas sandálias, nem de levar as tuas sandálias. Quem sou eu para te batizar? O Senhor que tem que me batizar, né? E Jesus convence, ele fala, não, isso tem que ser feito para que minha justiça se cumpra, para que a justiça de Deus seja feita. E João entende que, poxa, realmente, essa é a minha missão, batizar o Salvador, né? E é interessante porque isso gera um certo impasse ali, né? Porque o João batizava quem? Pecadores arrependidos, né? Ou seja, Jesus não era pecador e Jesus não tinha algo do que se arrepender, né? Então como poderia João, um homem, batizar o Filho de Deus que não tinha pecado e que não tinha do que se arrepender? Isso, de certa forma, gerou um impasse ali, por isso que ele... Não, Senhor, não tá certo eu te batizar, você que tem que batizar, o Senhor que tem que me batizar. Mas Jesus estava disposto a ir lado a lado com aqueles que tinham, com aquelas pessoas que tinham muito pelo que se arrepender. Sabe, irmãos, isso já nos mostra o que Jesus vai fazer lá na frente, 3 anos depois, né? Quando ele se entrega na cruz em nosso lugar, né? E é exatamente isso. Jesus, nesse momento aqui do batismo, ele se faz como um desses pecadores. Apesar de não ter pecado, ele se faz como um desses. Apesar de não ter do que se arrepender, ele se faz como esses que estavam arrependidos. E é batizado por João Batista naquele lugar. Então nós temos esses personagens daqui no capítulo 3. João Batista que anuncia o reino de Deus, fariseus, os saduceus, os fariseus religiosos, os saduceus céticos e os pecadores arrependidos. E temos Jesus que anda e é batizado lado a lado com pecadores. Bom, a partir daí vamos falar um pouco então sobre o batismo. Afinal de contas,
esse é o tema central desse capítulo aqui. Existem 3 tipos de batismo. Batismo por aspersão, onde você joga um pouquinho de água na pessoa, né? A água é aspergida. Existe a efusão, onde é derramada a água, né? Eu já vou dar alguns exemplos, né? A aspersão, né? É muito usada pela igreja metodista, tradicionalmente é usado pela igreja metodista. A efusão, a gente vê muito no batismo católico, né? Onde a criança fica lá e a gente vai e derrama a água. A gente não, né? O padre vai lá e derrama a água na cabeça da criança. E essa é a efusão. E tem a imersão, que é muito comum em vermos em batismos, vamos dizer assim, da igreja evangélica no geral, assim, né? Onde a gente vai na piscina e mergulha e a gente se banha por completo na água, né? Nós temos esses 3 tipos e qual que é o método correto, né? É interessante porque às vezes surgem essas dúvidas no nosso coração. Poxa, mas qual é o método que Deus aceita, né? Afinal de contas, Jesus se banhou num rio, né? E nós vemos algumas denominações que só aceitam a imersão. Não, tem que ser imersão. Tem algumas que vão além e falam, não, tem que ser exatamente como é Jesus. Tem que ser por imersão em água corrente, ou seja, tem que ser num rio, porque a hora que você se banhar, a água vai levar os seus pecados embora. E a grande verdade, irmãos, é que não importa, sabe? Não importa o método do batismo, o que importa mesmo é o teu coração, né? Porque o batismo ele é uma manifestação pública de fé, sabe? Ele simboliza a morte para o pecado e o renascimento em Cristo, ou seja, significa que hoje em dia, talvez, né, eu viajei um pouco na maionese aqui, mas vem comigo que vai fazer sentido. Talvez, hoje em dia, se Jesus viesse aqui hoje, o batismo fosse uma mensagem no WhatsApp, sabe? Seria isso. Olha, quando você se converter, você tem que mandar uma mensagem pra todo mundo. Imagina você mandando mensagem pra todos os seus contatos no WhatsApp. Você mandando um áudio assim, gente, é o seguinte, ó, eu me converti, eu tô seguindo a Jesus, então eu vou parar de falar aquelas besteiras que eu falava aqui no grupo, vou parar de mandar aquelas imagens pornográficas aqui, olha, eu vou parar de rir dessas piadinhas, porque isso já não faz parte de mim, isso faz parte do meu eu antigo e agora eu sou uma nova pessoa, porque eu estou em Cristo. É tipo isso, né? O batismo é uma manifestação pública, você demonstrar publicamente, olha gente, essa pessoa aqui não vai existir mais, eu estou morrendo. E a gente tem até tradicionalmente, né, essa posição onde a gente se deita para trás e volta, né? Que simbolizando justamente isso, a nossa morte e o nosso renascimento em Cristo. Então, não existe um método mais correto, vamos dizer assim, né? Qualquer método é viável, mas o que importa mesmo é o nosso coração, a nossa posição diante de Deus. E fica aqui uma curiosidade, a Igreja do Nazareno, ela aceita todos os métodos de batismo, né? Na nossa igreja em si, lá do Nazareno Eloy Chaves, a gente costuma fazer por imersão mesmo, né? Eu diria que a nossa tradição é fazer numa chácara, fazer um culto da hora, e depois a gente vai pra piscina, e depois todo mundo brinca na piscina, e depois a gente tem um churrasquinho. Essa é a nossa tradição. Mas é interessante a gente conversar sobre isso, porque imagina só, se existe uma pessoa que está no hospital, de cama, e ela não pode sair daquele lugar, ela se converte ali no hospital. E você não pode levar a pessoa até uma piscina, até um lugar para ela se batizar. Então a gente usaria, por exemplo, a aspersão, né? Ou talvez se a pessoa, a gente não consegue fazer desse tipo, vamos fazer a efusão, vamos jogar um pouquinho de água aqui na cabeça da pessoa. Enfim, por isso que todo método é válido diante de Deus. O que mais importa, na verdade, é a tua posição, é o teu coração, né? Existe até uma perguntinha no seminário, né, que o pessoal faz de brincadeira, né? E se a gente marcou o batismo, a gente alugou uma van, e tá todo mundo que vai se batizar tá dentro dessa van. E a gente tá indo pro batismo. Só que aí acontece um acidente, a van bate e todo mundo morre. Uma perguntinha de seminarista. O que acontece? Porque a Bíblia fala, se você crê em mim e for batizado, né? Jesus fala, crê em mim e ser batizado, você será salvo. Poxa, aquelas pessoas não se batizaram. Pois é, mas o que vale é o nosso coração, meu irmão. Eu tenho certeza que o ladrão na cruz não foi batizado, não é verdade? E Jesus falou, olha, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, nós sabemos que para Deus não é o método, mas o que vale é a posição do nosso coração, certo? E isso nos leva a uma nova vida em Cristo. Então, quais são os requisitos para o batismo? O que você precisa fazer? Você precisa fazer um curso? Você precisa ir comprar um curso aí na Hotmart, aí arrasta para cima e compra o curso de batismo? Na verdade,
O que você precisa é se arrepender do seu pecado, é entender o plano de salvação e crer de todo o coração. E é por isso que nós, igreja evangélica, né, não batiza crianças, não batiza bebês, porque a gente entende que eles ainda não entendem. Nós sabemos que o batismo precisa ser voluntário, a pessoa precisa entender e, poxa vida, agora entendi o que Jesus fez por mim na cruz e eu quero viver por Ele, eu quero viver com Ele, por isso que eu não vou viver segundo a minha vontade, eu vou morrer para mim e renascer em Cristo. Então, precisa ser um ato voluntário diante de Deus. Lá em Atos 8, 36 e 37 diz isso, né? Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água, então o eunuco disse, aqui, deixa eu só dar o contexto, né? Aqui o eunuco estava ali lendo alguns pergaminhos das profecias e Filipe se achega, eles têm uma conversa e o eunuco pergunta, olha, que profecias são essas que estão dizendo aqui, olha, vai vir o Messias e vai libertar o povo e vai salvar do pecado? Quem que é esse aqui que essas profecias estão dizendo? E Filipe vem e fala, não, cara, é Jesus. E ele começa a conversar e evangelizar aquele eunuco, fala, olha, é Jesus e você tem que se arrepender, você tem que se entregar a ele e você tem que crer nele e ser batizado. E o eunuco faz essa pergunta, mas o que eu preciso, né? E fala, eis a água aqui, né? E eles encontram ali, eles estavam numa carruagem, né? Numa carruagem não, né? Uma carroça, sei lá, de bois, enfim. E ele perguntou, olha, tem um pouco de água aqui, né? A Bíblia não diz ao certo se era uma poça, né? Eu confesso que eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, poxa, eu lembro que era uma poça d'água, né? Eu lembro que eu já vi muita gente pregando sobre o eunuco ser batizado numa poça d'água. Mas eu fui ler, comecei a ler e vi que a Bíblia não fala nitidamente sobre uma poça d'água, mas ela fala uma porção de água, eles encontraram uma porção de água, então pode ser assim uma poça d'água, pode ser ali uma cisterna ou talvez um bebedouro ali para os animais, que seja, mas eles encontraram ali um pouco de água e o eunuco fala, olha, tem um pouco de água aqui, o que me impede de ser batizado? Ou seja, é como se ele dissesse, o que eu preciso fazer? Quais são os meus requisitos para ser batizado? E Filipe responde, cara, você não precisa fazer nada, é só crer de todo o coração, é lícito que você seja batizado aqui agora. Sabe? É só isso, é só você querer voluntariamente. Você crê, você quer, então vamos que eu vou te batizar, né? Então, esses são os requisitos para o batismo, certo? E representa justamente isso, a morte do velho eu. Então, Jesus estava disposto a passar junto com o pecador por aquilo que representava a morte. Afinal de contas, Jesus não tinha do que se arrepender, Jesus não tinha pecado, não existia o velho eu de Jesus tentando voltar, né? Mas Jesus estava disposto, olha, eu vou me fazer como pecador desde já, né? Eu vou entrar aqui com vocês e eu vou me batizar. 3 anos depois ele enfrentaria a morte em nosso lugar, né? E ele ressuscita e vence a morte para que aqueles que creem tenham a vida eterna. Meu irmão, isso é maravilhoso demais. A palavra de Deus, as boas novas do Senhor Jesus é maravilha para nossa vida, sabe? Lá em Romanos 6,4, deixa eu dar uma empurradinha para cá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, exatamente isso. Nós morremos com Cristo no batismo e conforme nós ressurgimos das águas, nós somos uma nova criatura e a partir daí nós começamos a andar em novidade de vida, uma vida nova, um jeito novo de pensar, um jeito novo de falar, um jeito novo de agir. E tem que ser assim, meu irmão, tem que ser assim. Glória a Deus. O interessante também sobre o batismo é que nesse momento, olha só, a Trindade está presente. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe? Ao longo da Bíblia toda, a Trindade está presente, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estão sempre juntos, né? Mas é interessante demais nós vermos a interação dos três aqui neste lugar. Nós ouvimos a voz do Pai, nós vemos o Espírito em forma de pomba e nós vemos o Filho sendo batizado. Mateus 3, né, 16 e 17. Depois de batizado, Jesus, ou seja, o Filho sendo batizado, logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, uma voz do Deus Pai: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Irmãos, nós vemos aqui a Trindade presente durante o batismo de Jesus. Isso é maravilhoso, sabe? E como eu disse, ao longo de toda a Bíblia nós vemos a Trindade presente, mas essa interação entre os três é muito bonita de se ver e deve ter sido um privilégio para João participar daquele momento, sabe? Além de batizar o Salvador, o Messias, ter ali a presença da Trindade naquele lugar, sabe? E a Trindade é algo que talvez
a gente não consiga entender. E a grande verdade é que não dá pra entender, cara. Se a gente conseguisse entender, Deus não era Deus, né? Porque Deus está acima de todas as coisas, acima dos nossos conhecimentos, a nossa limitação, a nossa imaginação, e enfim, nossa limitação mesmo não faz com que a gente entenda, né, Deus em sua plenitude. A gente costuma explicar para as crianças, né, é como se fosse o ovo, né, tem a casca, tem a clara e tem a gema, são três coisas, mas ao mesmo tempo é um ovo só. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três, mas ao mesmo tempo é um só, que é Deus, né? Então é maravilhoso demais nós vemos a Trindade aqui reunida e interagindo entre eles. E lá em Gênesis 1 nós vemos já a Trindade. Não sei se você se lembra, lá em Gênesis, que diz isso. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, quem estava lá? Deus, Filho e Espírito Santo. Os três estavam lá. Jesus já estava lá. Desde os primórdios, ele sempre esteve e sempre estará no trono de glória. Show de bola! Bom, falamos um pouco sobre o batismo e mais uma vez, irmão, se surgiu alguma dúvida no teu coração em relação a isso, pode deixar aqui nos comentários, no chat ao vivo também. E se você sente algum tipo de constrangimento, manda pro pastor. Fala: pastor, não queria me identificar não. Enfim, o pastor vai te responder no particular, depois ele vai mandar a pergunta para que eu possa responder aqui também, para sanar todas as dúvidas, mas fique tranquilo em relação ao seu anonimato, certo? O importante é você entender isso, cara, que o batismo é algo muito sério e muito importante, a gente precisa passar pelo batismo. Então, se talvez ainda você sente alguma dúvida em relação ao batismo, fala com o pastor: pastor, posso fazer o curso de batismo, né? Ah, Rafa, mas você acabou de falar que não tem requisito? Não precisa fazer curso então, é só eu querer, eu vou lá. Sim, é só você querer ir lá. A questão do curso de batismo é justamente a gente apresentar pra você. Você tá entendendo o que é o batismo? Você tá entendendo que você vai morrer para suas práticas antigas, vai começar a viver... Então a gente apresenta o plano de salvação, apresenta Jesus, enfim. Você tem um panorama bíblico maior para que você possa tomar essa decisão com bastante certeza no teu coração, né? Então, converse com o pastor, sabe? Com certeza, em breve teremos mais uma data para batismo, então já converse com o pastor. Pastor, eu não me batizei ainda, ou talvez eu sou batizado, quando eu era criança eu fui batizado na igreja, eu não entendi, agora eu estou entendendo, agora que eu fiz esse estudo, estou entendendo. Converse com o pastor, para que a gente possa, o quanto antes, agendarmos aí o nosso próximo batismo. Amém? Bom, chegamos então ao nosso resumo e aplicação. Bom, nós vimos então esses personagens, os fariseus, saduceus, Jesus e João Batista, né? Fariseus, saduceus, João Batista e Jesus nos mostram isso, que nem vida correta, nem a lógica, a razão, a religião pode nos salvar, né? A salvação está somente em Jesus. Então não seja religioso como os fariseus, não seja um cético como os saduceus, mas seja como um pecador arrependido que se achega diante de Deus. Além disso, vimos também que Jesus caminhou cerca de 100 km para se batizar, mesmo sem precisar se batizar, sem ter pecado, sem ter do que se arrepender, mas para nos mostrar como isso é importante para a nossa vida cristã. E ele está disposto a andar lado a lado conosco, mesmo sendo pecadores. Ele levou o nosso fardo e a nossa culpa sobre si. Falamos um pouquinho também sobre o batismo hoje, certo? Não importa o método, aspersão, efusão ou imersão. O batismo é a manifestação pública de fé e o que vale é a intenção do teu coração. Ela representa a morte para o pecado e o renascimento em Cristo. Agora eu vi que eu escrevi errado aqui, né? Renascimentos. Mas é isso que significa o batismo pra gente. Bom, basta crer em Jesus de todo o coração, certo? A Trindade se fez presente aqui, a voz do Pai, o Espírito Santo em forma de pomba e o Filho sendo batizado. A interação dos três ali é maravilhosa. Bom, com isso chegamos à aplicação desse estudo para a nossa vida. Então o primeiro deles eu diria que é esse: somente Jesus pode nos salvar. Uma vida correta não é capaz de nos salvar, porque não são pelas obras, né? A palavra nos fala isso, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus que somos salvos. Então nós precisamos nos arrepender e nascer em Cristo mais uma vez. Que possamos abrir o caminho para Jesus, assim como João. João estava lá e abriu o caminho, e a gente vê que, mais uma vez, né, Mateus ele linka
com as profecias, né? Uma voz do deserto vai abrir o caminho para o Salvador. E é João abrindo o caminho para Jesus, ou seja, já apresentando Jesus. Antes mesmo de Jesus chegar, ele já falando a respeito do reino e do Messias e do rei que estava por vir, né? Então, que possamos abrir caminho também para Jesus. Abrir caminho no nosso coração, abrir caminho na nossa família, sabe? Não deixar de falar de Jesus nunca para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, sabe? Sempre tendo Jesus como alicerce dos nossos lares, né? E é isso, uma nova vida em Cristo nos espera. Será que Deus pode dizer para nós o mesmo que ele disse para Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem tenho prazer. Que essa possa ser uma aplicação para a tua vida, você possa todos os dias pensar nisso. Será que Deus tem se alegrado das minhas atitudes? Será que eu tenho deixado o velho homem voltar à ativa? Que em nome de Jesus possamos ser usados por Deus constantemente. Glória a Deus. Galera, esse foi o nosso estudo de hoje, certo? Eu confesso que eu tô dando uma aceleradinha aqui, né? Talvez, não sei se tá ficando muito rápido, mas que eu queria manter aí no máximo 30 minutos e eu tô passando já. Mas justamente para que você possa ter um tempo de interação aí entre a sua família também. Vocês possam aproveitar agora que vocês estão já na mesa, com a Bíblia na mesa, e possam devorar a Bíblia. E já possam ler aí o próximo capítulo, então, capítulo 4 de Mateus. E que a gente possa, na semana que vem, mais uma vez sermos abençoados por esse estudo. Então leia hoje, já leia agora, encerrando essa aula aqui, já lê com seus familiares, já aproveita que vocês já estão aí reunidos. Leia, rapidinho vocês leem. Se puder, lê mais vezes durante a semana, lê em outras versões, enfim. Lembrando sempre que o link para desses slides está aqui na descrição do vídeo, então se você quiser mais tempo para ler, para dar uma mastigadinha mais no conteúdo dessa aula, fica à vontade para acessar o link aí. Compartilha também, irmãos. É um tema muito precioso, né? Esse estudo é muito precioso pra gente, então compartilha com outras pessoas, com seus vizinhos, com aquele seu amigo, mesmo que seja alguém católico, sabe? Compartilha e fala, viu, cara, a gente tá estudando Mateus lá na igreja e tá sendo muito legal ver a vida de Jesus de uma forma que eu ainda não tinha visto, né? Então compartilha o link dessa aula com as pessoas, para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus, beleza? Então é isso, galera. Só queria deixar aqui uma indicação. Um livro muito bom. Na semana passada o Gessé perguntou sobre as diferenças, né, do Evangelho de Mateus, que eu sentia que era diferente dos outros. E eu esqueci de indicar esse livro aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Vou ter que colocar aqui. Vou botar pra cá. Ah, não. Bom, ele se conte. Mas chama Entendes o que Lês, né? É do Gordon DeFee e do Douglas Stewart. Essa aqui é a terceira edição, mas já tá na quarta. Mas a capa é bem parecida. Entendes o que lês. Cara, é um livro fantástico. Ele ensina a gente a ler a Bíblia. Acredite se quiser. A Bíblia não é um livro comum, né? A gente sabe disso. A Bíblia não é um livro que a gente lê de cabo a rabo, né? A gente precisa ler como se fosse um manual mesmo para nossa vida, sabe? Então, esse livro aqui, ele mostra pra gente o que cada livro da Bíblia representa, como faz pra gente ler e entender e também interpretar cada livro da Bíblia em específico. Então é muito legal. Ele não é muito grande, né? Ele tem poucas páginas. Tem 300 páginas. Então, é um livro muito bom para acompanhar a sua leitura bíblica. Mas é isso, irmãos. Que você possa ser abençoado por Deus e continue com a gente. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez, beleza? Deus abençoe e lembre-se sempre que uma Bíblia então caindo aos pedaços, ela pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Valeu, Deus abençoe.